No período do Novo Testamento, vemos que os judeus olhavam para os samaritanos como um povinho indesejado, um povo mestiço e impuro, como se fossem rejeitados por Deus, enquanto que eles, os judeus, eram mais favorecidos pelo Senhor por serem puros e não terem perdido suas características nacionais e religiosas. Mas, obviamente, meus irmãos, ainda havia resquícios de identidade nos samaritanos, como o filho de Jacó, por exemplo. Como observamos, por exemplo, no diálogo de Jesus, que nós vimos anteriormente, com aquela mulher de Samaria. Poderíamos dizer que os samaritanos também eram ovelhas perdidas da casa de Israel, tanto como os judeus, os que se viam como puros, e que também não criam em Jesus muitas vezes. Porque Jesus foi até aquela região de Samaria com um propósito claro de demonstrar salvação, de trazer salvação. Quando ele chega ao poço de Jacó, então ele tem aquele encontro marcante com a mulher samaritana. E a rejeição dos judeus pelos samaritanos fica muito clara aqui. Quando ela se encontra com Jesus naquele lugar, ela reage de uma maneira bem estranha até. No verso 9 nós lemos: "Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Nesse diálogo, Jesus fala as famosas frases sobre a adoração em espírito e em verdade, que muitos conhecem, muitos pregam a respeito. Jesus também revela o problema daquela mulher, o seu pecado, que reconhece imediatamente que ele é um profeta. Veja o que é profeta, Senhor. Ela reconhece isso, pois falou a verdade sobre a vida que ela levava. Jesus falou para ela sobre também a água da vida, que somente ele pode dar. E ela se interessou também por essa água. E naquele momento, irmãos, a mulher samaritana revela algo maravilhoso, que a identifica como alguém que ainda tinha resquícios de conhecimento das promessas de Deus ao seu povo. Nós lemos no verso 25, a mulher disse-lhe: "Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo." Observe o que a mulher fala então para Jesus. Como assim? Os samaritanos também esperavam o Cristo? Eles também estavam aguardando por Jesus, pelo Salvador? Havia poucos israelitas que esperavam pelo Cristo. A maioria do povo ali naquele período não estava muito se importando com as promessas de Deus. O povo estava muito mais distante da esperança que deveriam guardar, que deveriam ter nas promessas de Deus. Haviam substituído, por exemplo, a esperança da aliança por um sistema religioso opressor e injusto. Por isso os fariseus ou os saduceus tinham tanto destaque naquele contexto. Mas aquela mulher samaritana falou como se aguardasse o Cristo. Ela confessou isso: "Sabemos que o Messias, o chamado Cristo, vem, e quando ele vier, anunciará tudo." Lemos no verso 26 sobre a resposta de Jesus Cristo ao que essa mulher falou. Jesus disse, no verso 26, "Eu sou, eu que falo contigo." Lemos isso no verso 25 e no verso 26 também. Então percebam aqui, irmãos, Jesus confessou quem ele era para aquela mulher. Ele revelou sua verdadeira identidade para ela, dizendo que ele era aquele esperado, o Cristo, o grande rei ungido do Senhor, aquele que viria para anunciar tudo, a verdade, a verdadeira libertação, a verdadeira adoração. Ele estava ali naquele momento. Era o próprio Cristo, com uma samaritana ao lado do poço de Jacó. Como aquela mulher poderia esperar por isso? Imagine, saiu de sua casa para buscar água no poço, por necessidade, e então deu de cara com o Cristo, deu de cara com o prometido por Deus, e ela confessou. Ela confessou. Como você reagiria a isso? Ela confessou que Cristo viria, e quando viesse anunciaria tudo. E o homem que estava com ela ali conversando, o homem que havia pedido água para ela, disse: "Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo." Aquele, não é, que muitos esperam, que o remanescente fiel espera.